Oi, pessoal, 19 de junho, 12º domingo do tempo comum. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Tema: Missionário Vicentino, quem é Jesus para você? Eu convido hoje a nossa consórcia para fazer as leituras. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramai sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o dia Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e a purificação. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Reflexão Vicentina. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que as leituras deste domingo nos fazem, mas Jesus faz essa pergunta de forma diferente. Ele questiona os apóstolos da seguinte forma: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem é Jesus para cada um deles? Esta mesma pergunta poderia ser feita para cada um de nós vicentinos. O que os outros pensam sobre Jesus é importante e devemos evangelizar para que os outros conheçam o Cristo de Deus, como definiu Pedro. Mas o mais importante é o significado deste Messias para nós e para a nossa vida como cristãos. Paulo nos diz na carta aos Gálatas que todos somos filhos de Deus, porque todos somos batizados em Cristo e fomos, portanto, revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Esta definição tem muito a ver com a nossa missão de vicentinos. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que cada um de nós é revestidos de Cristo. Se permitirmos, Cristo nos protege, nos guia, nos toma pela mão,
porque Ele está dentro de nós. Quando visitamos o pobre, é o próprio Cristo que visita. Quando buscamos a nossa santificação no outro, é o próprio Cristo que atua. Quando defendemos a justiça do Evangelho, é o próprio Cristo quem fala a partir de nós. Portanto, nós vicentinos podemos dizer que Jesus é o que nos reveste e, assim, podemos fazer a escolha de ser como Ele, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz todos os dias e seguindo-o. É uma opção radical. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de Cristo vai salvá-la. Ozanam e seus companheiros criaram uma sociedade em que todos, como amigos, somos chamados a ser revestidos de Cristo desta forma, radical na escolha e feliz na ação. Em segundo lugar, Paulo nos diz que todos somos iguais diante de Deus. Não somos maiores nem menores do que os que trabalham conosco ou os que formam a Conferência Vicentina conosco ou que partilham nossa missão evangelizadora. Deus nos coloca irmãos em nosso caminho e não inimigos, irmãos iguais a nós. Mas é necessário ver no irmão o seu lado santo e não o seu lado pecador. Não nos esqueçamos de que Jesus reveste o irmão da mesma forma que nos reveste. Nós, vicentinos, podemos dizer que Jesus compartilha conosco a sua missão messiânica de revestir os outros de si mesmo, em particular os pobres a quem servimos. É uma belíssima oportunidade de tomar a sua cruz todos os dias. Ver Cristo revestido nos outros é um sacrifício tão importante e às vezes tão difícil quanto o sacrifício da cruz. É preciso ver Cristo no outro que nos ofende, no outro que nos decepciona, no outro que nos engana e no outro que não nos compreende. Todas estas são formas de tomar a cruz de Cristo. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, isto é, às nossas vontades e projetos, para assumir o plano de Deus para nós e para o mundo? Terceiro, ajudamos os pobres a carregar a pesada cruz de seus sofrimentos? Então, agora compartilhamos a nossa reflexão. Obrigada a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Então, para mim fica muito claro, que nós devemos ser servos de Cristo, E mais que isso, levar a verdade para outras pessoas, Que verdade que é essa? Que Cristo, que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, é o Cristo na Terra, É o Filho vivo de Deus, E como que a gente consegue levar isso para as outras pessoas, A partir da caridade, a partir da doação, A partir do amor, Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ter a consciência de que viemos do pó e ao pó vamos retornar. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém, Só que nesse mundo veio pessoas que vieram mais necessitadas que as outras. Então, qual que é a nossa missão? Servir, levar a verdade, ajudar as pessoas a conhecer o verdadeiro Cristo, a conhecer quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, para que Ele veio, qual que é a mensagem que Ele quer nos passar, qual que é a salvação que Ele quer nos trazer. E é assim que a gente consegue trazer isso para o nosso contexto vicentino. Temos que ser a luz na vida de outras pessoas, para que elas também consigam ser luz na vida de outras. Como eu estou servindo hoje, amanhã quem é servido também servirá futuramente, levando a verdade, o amor, a justiça, a caridade. Então, eu espero que todos nós tenhamos essa compreensão, que precisamos ser humildes e mansos de coração, assim como Jesus, que podemos levar a palavra ao outro, levar a mão ao outro, levar o nosso coração ao outro. Não há nada mais belo do que ajudar o irmão e ver Cristo na pessoa. Não há nada mais belo do que ser a presença de Cristo na vida de outra pessoa.
estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, isto é, às nossas vontades e projetos, para assumir o plano de Deus para nós e para o mundo? Então, é uma pergunta um pouquinho interessante, né? Isso é fácil de responder. Fácil. Quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, você coloca Deus em primeiro lugar? Você coloca Maria em primeiro lugar? Será que o que eu vou fazer é do agrado de Deus? Né? Eu tenho certeza que 97% respondeu que não. Né? Porque nós não estamos dispostos a isso. Uma porcentagem que está disposta a isso é bem pequena. É bem pequena. Né? Infelizmente essa é a nossa realidade. Mas nós precisamos levar Cristo para as outras pessoas. Por quê? A partir do ponto que eu conheço a verdade, que eu conheço quem é Cristo, que Cristo chega em mim e me transborda do Espírito Santo, que transforma a minha vida, meu pensamento muda. A minha vida se volta para Deus e não se volta para o mundo. Né? Porque a gente não consegue seguir as vontades de Deus. Porque estamos focados no mundo, nos nossos projetos, nas nossas ganâncias, nos que os outros pensam, entendeu? A gente nunca pensa no amor de Cristo. A gente nunca pensa no valor que Cristo deu para as nossas vidas, a ponto de sacrificar seu filho para nos mostrar o verdadeiro amor. Enquanto a gente não entender o que é esse amor, a gente não consegue se entregar. A gente não consegue ser verdadeiramente de Cristo. Então as pessoas que são, têm que ser servos, têm que servir, têm que levar Deus ao irmão. Tem que ser aquela chaminha que vai acender a vela. Porque assim que o irmão for transformado, você pode ter certeza que ele será uma voz viva de Cristo na sociedade. Então eu acho que para a gente poder se entregar, a gente tem que conhecer. E para aqueles que não conhecem, a gente tem que mostrar o caminho da verdade, da vida, do amor, o caminho que nos leva até Cristo.